sou a professora Cíntia de Bois e este é o canal Percursos do Aprender. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixa aí seu comentário, dúvida, sugestão, para que eu possa ir traçando com a participação de vocês os percursos do nosso aprender. No canal já conversamos sobre competências para ser e estar na docência neste tempo e espaço que permeia todo o processo educativo e que envolve o ser professor e a professora nos dias atuais em uma escola que acolhe. Uma escola de educação infantil que respeita os direitos da criança, de ser movimento, de ser interação, de ser descoberta, de ser expressão, de ser pessoa. Afinal, ser criança é ser alguém no presente, no agora. Como eu já falei em outro vídeo, há inúmeras competências que são necessárias nessa profissão. Se quiser saber quais, vou deixar o link aqui na descrição. Competências como aprender a se conhecer, a olhar e escutar com atenção e sensibilidade, investigar e refletir sobre as ações, pesquisar continuamente, aprender a colaborar, a conectar-se com o outro e com o mundo. Bem, mas para isso, nós precisamos aprender a planejar. E planejar não é nada fácil, principalmente porque envolve os outros, envolve pensar no que o outro precisa, como, quando, de que forma. Aprender a planejar é estabelecer as intenções, problematizações, propostas, encaminhamentos, descrever algumas possibilidades e trilhas a seguir. Há várias formas de planejar, diferentes instrumentos que auxiliam professoras e professores a registrar com uma certa antecipação aquilo que vai acontecer, nessa intenção que aconteça. Digo isso porque o planejamento é algo flexível, mas cuidado, flexibilidade não quer dizer improviso, nem fazer tudo diferente, e sim estar atento, atenta, para saber quando é preciso parar, para ressignificar, dar voz e vez aos processos de aprender das crianças com as quais a gente convive. Quando digo que não é algo fácil, falo no lugar de alguém que, trabalhando com os outros professores e professoras, nesse processo formativo, percebo o quanto a tentativa de prever situações, selecionar materiais, fazer links entre saberes, conhecimentos e experiências, pesquisar formas de fazer diferente, mexem com as emoções dos educadores. Enfim, há vários cenários possíveis dentro de uma escola das e para as infâncias, mas todos levam a pensar em uma criança que aprende brincando, explorando, investigando, comunicando, fazendo, criando, imaginando, em tempos diferentes e espaços organizados com materiais convidativos que instiguem o interesse, a vontade de pegar, de mexer, de fazer. Não há mais tempo, nem espaço para essas atividades que determinam o tempo todo que a criança precisa fazer, mas sim há que se dar tempo e espaço para que as problematizações ocorram, para que se brinque muitas e muitas vezes com o mesmo material, que se cuide e eduque de crianças que aprendam a se responsabilizar pelas suas escolhas. Mas para isso, nós precisamos dar escolhas para elas. Diante disso, quero apresentar o cenário dos tempos, uma estrutura da jornada da Escola de Educação Infantil do município de Porto Alegre, que eu tive a honra de colaborar e participar desse processo de construção colaborativo. Mas antes de mais nada, é importante dizer que este cenário que foi escrito como referência para tentar organizar e planejar os tempos da escola, vem apenas para contribuir como uma reflexão do cotidiano em um tempo de ir e vir de relações e propostas engajadas e interligadas na prática, respeitando a cultura local e a comunidade que pertence àquela instituição. Planejar os tempos da escola nada mais é que nunca mesmo perder de vista que todos os momentos, desde que a criança entra até a sua saída, são importantes. Momentos que devem ser pensados, revisitados, organizados, previstos, flexibilizados. Mas antes de tudo, ser vistos no cotidiano.
O cenário dos tempos da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre para a educação infantil é uma proposta que tem o acolhimento como a costura da ação do e do cotidiano da escola, que brinca de aprender e aprende brincando. É para ser um entrelaçamento de verbos potentes para pensar esses movimentos da escola. Um tempo que brinca de repetir e inovar, de falar e silenciar, de observar e tocar, de querer e negar. Um tempo de chegar, por exemplo, de chegar e se apresentar ao outro a cada novo dia, em cada chegada. Um tempo de cuidar e cuidar-se. Tempo de cuidado mesmo, de toque, de escuta, de atenção, de ternura. Uma mão que pega e larga. Um movimento de carícia. Um tempo de alimentar e alimentar o corpo e a alma. Tempo de experimentar, de saborear o que se repete e o que é novo. De reconhecer o que apetece, estranha e até mesmo o que fortalece. Um tempo de organizar os processos de alimentar-se das crianças nesse dia a dia. Um tempo de descansar, de parar, talvez de muitas paradas, de relaxar, de perceber-se e perceber os outros, perceber os demais naquele cotidiano. De respeito a quem para e a quem não quer parar ou não consegue parar. Um tempo de historiar, de ouvir, narrar, criar, contar, recontar, imaginar muitas e muitas histórias. História da vida e história de outras vidas. Historiar para fazer e fazer-se história. Um tempo de reunir-se e de conversar, de bater papo mesmo. Tempo de escuta e fala, de dizer o que sente, o que pensa, o que gosta, o que anima, o que desanima. Tempo até de ter tempo para silenciar. Um tempo de oportunizar e propor, para que a gente possa observar, experimentar, tocar, explorar, investigar, escolher. Tempo de mostrar possibilidades, de conhecer o novo, de repetir, de informar, de contemplar. Tempo de habitar e desemparedar, conhecer e reconhecer outros espaços, outras formas ou não de habitar o conhecido. Tempo de natureza, tempo de ar livre, de ar, de fogo, de água, de terra, de contato com a natureza. Um tempo de dar até breve, de querer ir para onde quiser e de voltar também, pois há um caminho de vontades entre todos esses interesses e necessidades que nunca se finda nesse ir e vir dentro de uma escola. Estes tempos de chegar, alimentar-se, cuidar-se, descansar, historiar, propor e oportunizar, desemparedar, habitar, reunir-se, conversar e despedir-se só é possível a partir de uma refletinação e do engajamento das pessoas que formam a escola, que formam aquela cultura. E planejar esses tempos a partir de projetos, problematizações, contextos investigativos, sequências didáticas, oficinas e todas as formas de protagonizar a aprendizagem e criar percursos de aprender mais personalizados na escola infantil é um desafio. Um desafio que nós precisamos encarar. Nós precisamos adentrar. Nós precisamos planejar. Bem, mas e agora que você sabe que existe esse cenário? Como podemos colocá-lo na prática? Como nós, professoras e professores, podemos planejar de forma que os tempos se entrelacem no cotidiano? Então, a partir dos próximos vídeos, vou trazer algumas dicas de planejamento e reflexões sobre a importância de desafios potentes para professores e professoras e crianças realmente protagonizarem no tempo e no espaço da escola. Aguardem!